bom dia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Esdras, capítulos 4, 5, 6 e finalizando no capítulo 7. Convido aos irmãos a estarem comigo num pequeno momento de oração ao Senhor. Pai amado querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos como irmãos, como igreja do Senhor, na leitura e exposição da Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, aprender da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha a ser guardada em nossos corações, ó Deus. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo nos conduza na verdade, nos ensine, nos oriente, conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado a todos os irmãos que estarão comigo nesse dia, meditando, lendo nas Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso, que é o livro de Esdras. Continue conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, capítulo 4 de Esdras. Aqui nós enfrentamos um relato de uma oposição, que foi enfrentada pelos israelitas ao tentarem reconstruir o templo em Jerusalém. Esdras, então, enfrentou essa oposição. A oposição à reconstrução marca este capítulo, onde a reconstrução do templo, sob a liderança de Zorobabel e Jesua, é desafiada por inimigos que alegam querer participar do projeto, mas são rejeitados por não compartilharem a mesma fé e dedicação, como vimos entre os versículos de 1 a 3. Versículo 4, nós veremos que a reação dos adversários é imediata, indo desde a desmoralização dos trabalhadores judeus até os esforços diplomáticos para interromper a obra. Esforços para desanimar os construtores são evidenciados pela contratação de conselheiros que vieram para frustrar os seus planos. Um conflito, amados irmãos, que persiste através dos reinados de Ciro até Dário. Versículo 6, nós veremos que a hostilidade se intensifica sob o reinado de Xerxes e Atarxerxes, onde adversários de Judá e Jerusalém elaboram acusações formais ao rei, alegando que a reconstrução de Jerusalém ameaça os interesses do império. As acusações formais ao rei culminam na ordem de Artaxerxes para que a construção seja parada, evidenciando, amados irmãos, um jogo político que visa não apenas a paralisação da obra, mas também a manutenção do controle sobre a região. E esse assunto se estende até o versículo 23. Finalizando no versículo 24 do capítulo 4, a narrativa de Esdras não é apenas histórica, mas também teológica, refletindo, amados irmãos, a persistência da fé e da identidade judaica em face da adversidade. A suspensão da construção do templo até o reinado de Dário destaca a aprovação e fé dos judeus, enfatizando a soberania de Deus, mesmo em meio a desafios políticos e sociais. Este capítulo, amados irmãos, nos traz informações importantes e fundamentais sobre a perseverança na fé, a importância da comunidade, que ela tem que estar unida em um propósito, e a soberania de Deus, que transcende os esquemas humanos. A luta para reconstruir o templo em Jerusalém
serve como um poderoso lembrete da persistência necessária para manter a fé e a identidade em tempos de adversidade. Apesar dos esforços humanos para impedir a reconstrução do templo, a obra finalmente prosseguiu, demonstrando que os planos de Deus prevalecem sobre os obstáculos humanos. Isso nos lembra, amados irmãos, de que no final é a vontade de Deus que se estabelece independentemente das circunstâncias. Amém? Iniciando, queridos irmãos, o capítulo 5 do livro de Esdras, o capítulo começa com os profetas Ageu e Zacarias, que são inspirados por Deus para encorajar Zorobabel e Jesua, também conhecido como Josué, a retomar a construção do templo. Ageu entrega uma mensagem de Deus, desafiando o povo a priorizar a reconstrução da casa de Deus, em vez de se concentrar apenas em suas próprias casas. Essa inspiração divina, irmãos, reacendeu seu entusiasmo pelo projeto e eles retomaram o trabalho no templo. Os adversários que anteriormente se opunham à construção questionavam a autoridade de Zorobabel e da comunidade judaica para reconstruir o templo. Eles enviam uma carta ao rei Dário da Pérsia, que havia sucedido Artaxerxes, solicitando esclarecimentos sobre se os judeus tinham, ou têm permissão para prosseguir com a construção. Em sua carta, eles fornecem um relato histórico das rebeliões passadas do povo judeu contra o domínio babilônico, retratando a reconstrução do templo como uma ameaça potencial ao Império Persa. O rei Dário responde ordenando uma busca nos arquivos reais para determinar a exatidão das afirmações dos judeus. Nos arquivos, descobre-se um decreto do rei Ciro, autorizando a reconstrução do templo e até fornecendo apoio financeiro para a empreitada. Ao verificar a autenticidade desse decreto, o rei Dário reafirma o direito dos judeus de reconstruir o templo. O rei Dário não apenas confirma a legitimidade do projeto, mas também emite um decreto severo para apoiar os esforços de reconstrução. Ele ordena que os judeus recebam total assistência do Tesouro Real para fornecer animais, grãos, vinho e óleo para os sacrifícios diários, bem como para cobrir quaisquer outras despesas relacionadas à construção do templo. Além disso, ele adverte que quem atrapalhar este trabalho enfrentará severas penalidades, inclusive tendo uma viga de sua casa removida e sendo empalado nela. Como resultado do decreto do rei Dário, a construção do templo ganhou reconhecimento e apoio oficiais. A comunidade judaica continua a trabalhar de forma intensa na reconstrução do templo, apesar da oposição e das interrupções anteriores. Em resumo, amados irmãos, capítulo 5 de Esdras retrata a retomada da construção do templo em Jerusalém após a inspiração divina dos profetas e uma confirmação clara da permissão do rei Dário. O capítulo destaca também a importância da fé, da perseverança, da intervenção de Deus na superação de desafios e oposição. Também enfatiza, queridos irmãos, o papel de Deus em orientar os assuntos da comunidade judaica e o cumprimento do seu plano para a restauração de seu centro de adoração. Amém? Iniciando agora, amados irmãos, o capítulo 6 de Esdras.
Veremos que neste capítulo começa o decreto do rei Dário sendo encontrado nos arquivos, confirmando o direito dos judeus de reconstruir o templo. O decreto é lido em voz alta para os funcionários que questionaram a legitimidade do projeto. Ele não apenas reitera a permissão concedida pelo rei Ciro, mas também fornece instruções detalhadas para o apoio à construção do templo. O decreto enfatiza a importância de ajudar os judeus em seus esforços para oferecer sacrifícios e orações no templo, pedindo a bênção de Deus sobre o seu rei e seu reino. Ao receber, amados irmãos, esta confirmação, a comunidade judaica se alegra e continua seu trabalho com renovada dedicação. O capítulo observa que o templo foi reconstruído de acordo com o comando de Deus de Israel e os decretos do rei Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. À medida que a reconstrução do templo avança, o povo comemora sua conclusão com grande alegria. Eles observam a dedicação do templo com sacrifícios e ofertas, refletindo sua gratidão pela fidelidade e provisão de Deus durante todo o processo de reconstrução. Os levitas, amados irmãos, e sacerdotes recebem suas funções no templo, conforme descrito na lei de Moisés. O capítulo termina descrevendo a alegre observância da festa da Páscoa. A comunidade judaica, unida em sua devoção a Deus, celebra com entusiasmo a festa da Páscoa, marcando sua ligação com suas tradições ancestrais e a redenção que Deus trouxe aos seus antepassados. Em Esdras, capítulo 6, amados irmãos, nós vimos como é importante esse projeto de reconstrução do templo. O capítulo destaca a importância da intervenção de Deus, dos decretos reais e da determinação da comunidade judaica em cumprir seu objetivo de restaurar o templo. Enfatiza, amados irmãos, os temas de obediência, adoração e gratidão diante de desafios e adversidades. A conclusão e dedicação do templo são um testemunho, amados irmãos, da fidelidade de Deus e do cumprimento de suas promessas ao povo judeu. Amém? Iniciando agora, amados irmãos, a leitura do capítulo 7, onde veremos que somos levados a um momento crucial na história do povo de Israel, marcado pelo retorno de Esdras a Jerusalém. Este capítulo, amados irmãos, destaca não apenas a jornada de Esdras, mas também o seu papel como líder espiritual e restaurador das práticas e leis divinas. Através da sua dedicação, observamos a influência divina na reconstrução da identidade religiosa e social de Israel. Este contexto, amados irmãos, reforça a importância da obediência à lei e o comprometimento com a vontade de Deus, aspectos centrais na reconstrução do povo e da cidade sagrada. Esdras introduz uma nova fase nessa narrativa, centralizando, amados irmãos, na figura de Esdras e seu papel na reconstrução e na restauração da comunidade judaica em Jerusalém. O capítulo inicia com um contexto histórico, afirmando que durante o reinado do rei Artaxerxes da Pérsia, Esdras, um escriba e sacerdote descendente de Arão, chega a Jerusalém. Esdras é descrito como um escriba habilidoso, versado na lei de Moisés, indicando seu profundo conhecimento da Torá. Esdras recebe permissão do rei para ir a Jerusalém. O rei emite um decreto que permite que Esdras e outros que desejam acompanhá-lo
viajam para Jerusalém e Judá. O decreto autoriza Esdras a nomear magistrados e juízes para administrar justiça entre a comunidade judaica, de acordo com a lei de Deus. Além disso, o rei Artaxerxes fornece apoio financeiro significativo para o templo e suas ofertas, indicando, amados irmãos, seu favor para com o povo judeu e suas práticas religiosas. A missão de Esdras é ensinar a lei de Moisés à comunidade judaica e promover sua observância. A ele é confiada a tarefa de instruir o povo nos estatutos e mandamentos de Deus. Isso reflete, amados irmãos, a importância da educação religiosa e da liderança espiritual na restauração da comunidade judaica. Esdras expressa, amados irmãos, gratidão pelo favor e proteção do rei e atribui isso à providência de Deus. Ele reconhece que a mão de Deus estava sobre ele, guiando-o em sua jornada e garantindo o apoio do rei. O capítulo conclui observando que Esdras reúne um grupo de levitas, sacerdotes e outros que desejam acompanhá-lo a Jerusalém. Eles partiram em sua jornada com ofertas para o templo. Na sua essência, queridos irmãos, Esdras, no capítulo 7, enfoca a introdução de Esdras, um sacerdote e escriba, e seu papel na reconstrução e na restauração da comunidade judaica em Jerusalém. O capítulo destaca a importância de ensinar e cumprir a lei de Moisés, bem como o favor que Esdras recebe do rei da Pérsia. Ele prepara o terreno para os esforços de Esdras em promover reavivamento espiritual, educação e observância dos mandamentos de Deus entre os exilados que retornaram. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 7, veremos aqui que Esdras dedicou-se a estudar, praticar e ensinar a lei de Deus. Isso nos mostra a importância de nos prepararmos espiritualmente para servir a Deus e aos outros. A liderança de Esdras, centrada na sabedoria e na lei de Deus, enfatiza, queridos irmãos, o impacto de líderes espirituais comprometidos na vida do povo de Deus. O apoio do rei Artaxerxes a Esdras reflete, amados irmãos, como Deus pode mover corações para cumprir os seus propósitos, mostrando que a obra de Deus não depende apenas de recursos humanos. Esdras nos ensinou os decretos e mandamentos aos israelitas, reiterando, amados irmãos, a necessidade de conhecer e seguir a palavra de Deus na nossa vida cotidiana. Essas lições, amados irmãos, ressaltam o valor da dedicação à palavra de Deus e do compromisso pessoal e comunitário com a sua vontade. Aprender, amados irmãos, com Esdras, no capítulo 7, nos incentiva a buscar uma fé fundamentada na palavra, uma liderança que inspire pelo exemplo e o reconhecimento da providência divina em nossa jornada. Amém? E com isso, queridos irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Esdras, nos capítulos 4, 5, 6 e finalizando no capítulo 7. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade